A gente sabe que matar um cavaleiro de ouro não é fácil, primeiro porque eles são muito fortes, segundo porque eles estão protegidos pelas armaduras mais poderosas dos cavaleiros, as armaduras de ouro, mas mesmo assim todos os cavaleiros de ouro do clássico morreram, foram de arrasta pra cima, foram de Americanas, mas nesse vídeo aqui nós vamos relembrar como foi a morte de cada um deles. Olá nerd, eu sou o Patrick e supera a velocidade da luz clicando nessa inscrição porque vai ajudar muito. Rapaz, a sua inscrição realmente é a nossa gasolina, é o nosso combustível e vamos começar com ele, o cara, Aioros de Sagitário. Até porque ele foi o primeiro cavaleiro de ouro a morrer, mas pra ser justo o anime já começou com ele morto. Mas como ele morreu? Bom, depois de ter matado o grande mestre, Saga ia cancelar o CPF da pequena Athena, o bebê Athena, mas acabou sendo impedido por Aioros, que logo em seguida foi acusado de traição, tipo Saga acusou Aioros de ter tentado matar Athena, sendo que foi o próprio Saga que tinha tentado fazer isso. Então durante a fuga ele foi perseguido por vários soldados até ser encontrado por Shura de Capricórnio, que o matou. Apesar de Aioros não ter revidado os golpes com seriedade, Shura ainda ter usado o bebê Athena como se fosse uma vantagem para atingir um golpe que jogou Aioros de um penhasco. Ainda assim, apesar de todos os ferimentos, Aioros ainda conseguiu subir, pegar Athena e dar ela para Mitsuma Sakido, um homem que ele acabou conhecendo, e ele confiou a pequena Athena e a armadura de Sagitário a ele. Durante a Batalha das 12 Cadas, Máscara da Morte de Câncer, que é um dos cavaleiros de ouro mais cruéis, acabou sendo abandonado pela armadura devido a todos os seus, como eu posso dizer, atos horríveis, que ele causou. Então Shiryu, que já estava cheio de ódio com Máscara da Morte por ele ter matado várias pessoas, inclusive crianças, sim. Máscara da Morte é tão babaca que ele matava crianças, e ele tentou matar a Shunrei, que era o romance, do Shiryu. Então, cheio de ódio, Shiryu tira a armadura para eles terem um combate de igual para igual. Eu já adianto que eu não faria isso, eu achei que foi burrice da parte dele, mas Shiryu é um guerreiro digno e com o cosmo elevado ao máximo, tipo, deslumbrando o sétimo sentido, ele consegue superar o cosmo do Máscara da Morte e joga ele, tipo, no buraco da morte do Yomotsu, matando o Cavaleiro de Câncer. Ainda durante a Batalha das 12 Cadas, de novo o Shiryu, o cara já cancelou o CPF de 2 dourados, ele é o Tobirama dos Cavaleiros de Ouro, rapaz. Bom, continuando, na 10ª casa, Shiryu decide ficar para lutar com Shura, que tem a Excalibur, a famosa Excalibur, que corta qualquer coisa, e todo momento que ele ficou em desvantagem, Shiryu não era páreo pro Shura, toda a armadura do Shiryu tinha ficado em pedaços, mas quando o Shura conta que foi ele que matou a Aioros, lembra que eu falei nesse instante? Pois é, o Shiryu fica com ódio e decide vingar Aioros. Então, usando o último dragão, Shiryu e Shura vão em direção ao espaço, mas antes de morrer, Shura até percebe que ele estava errado, e ele lamenta a morte de Aioros. Ele percebeu naquele momento que ele estava errado, que Aioros era um verdadeiro cavaleiro, que ele estava protegendo a Athena, inclusive aquele bebê que o Shura usou como escudo era a própria Athena. E vendo que Shiryu era um grande cavaleiro, ele cobre Shiryu com a armadura de Capricórnio e manda ele em direção à Terra. O Shiryu acaba sobrevivendo, mas Shura morre. E vale ressaltar um pequeno detalhe aqui, o Shura se considerava o cavaleiro mais fiel a Athena, mas durante todo esse tempo ele tentou matar a pequena Athena e não ajudou em nada. Na casa seguinte tivemos a morte de Camus de Aquário, que lutou contra o próprio discípulo Yoga a fim de fazer ele despertar o cosmo máximo, o sétimo sentido, e quando ele conseguiu, desferiu um ataque que congelou a armadura de ouro de Camus, tipo, atingindo a menor temperatura possível, o zero absoluto, que era justamente o objetivo de Camus. Camus queria que Yoga atingisse essa temperatura porque ele achava que Yoga conseguiria, já que o próprio Camus se aproxima dessa temperatura, mas ele não alcança. E como último ataque, tanto Camus quanto Yoga usaram a Execução Aurora, que é a técnica mais poderosa de Camus, mas os dois já estavam muito cansados e, tipo, sem energia. No caso, os dois acabaram caindo. Camus morreu, ele foi de arrasta pra cima ali mesmo, mas Yoga ainda teve tempo de ser salvo por Athena, depois que ela se recuperou da flechada no peito que ela tinha recebido. Agora, na última das 12 cadas, Shun lutou contra Afrodite de Peixe, e descobriu no meio da luta que ele tinha matado o mestre dele, o que só incentivou o Shun a se vingar de Afrodite. Como assim você matou meu mestre? Agora é que você vai pagar caro por isso, daquele jeito meio afeminado do Shun, Como Máscara da Morte, Afrodite sabia que o mestre também era do mal, mas como acreditava que a força, a força é a justiça, Afrodite sempre apoiou o lado do grande mestre, tipo, não importa se ele tá fazendo errado ou certo, se ele é forte, então ele tem razão. Já o Shun usou pela primeira vez a sua técnica mais poderosa, a Ônibus Nebula, a Tempestade Nebulosa, que é uma técnica muito maneira e que vai ficando mais forte. O Shun meio que cria uma espécie de tornado, um furacão assim, e vai ficando mais forte, à medida que o tempo vai passando. O Shun controla aquilo ali como ninguém, uma técnica muito poderosa. E como o Sei estava morrendo, o Shun até tentou negociar, mas sabe aquele discurso no Jutsu do Naruto, tipo, se arrependa do seu passado, mude, vira uma nova pessoa, uma pessoa boa. Pois é, isso funciona no universo de Naruto, porque no universo de Senseiya não é assim não. Afrodite não deu a mínima pro que o Shun estava falando, e ele atacou o Shun com a rosa sangrenta dele, a rosa mais perigosa, mas Shun revidou, e os dois caíram. Bom, o Shun mais tarde foi salvo por Athena, mas Afrodite, esse aí morreu ali mesmo e ainda cobriu
o seu corpo, né, com rosas brancas. No caso, rosas brancas no mangá, no anime foram rosas coloridas. E pra completar a morte dos Cavaleiros de Ouro das 12 Casas, Saga de Gêmeos. Ele foi o responsável, né? Ele foi o principal responsável por toda essa cagada que aconteceu no santuário, né? Bom, depois que Saga acabou sendo atingido por Seiya, ele começou a voltar pro lado bom dele, porque ele tinha dupla personalidade, um lado bom e um lado maligno. Só que antes que isso acontecesse, ele avançou pra cima de Athena, mas a parte boa não deixou, então ele cravou o báculo da própria de Athena no próprio peito, morrendo ali mesmo, encerrando a batalha das 12 casas. Se a gente for contar aqui, só nas 12 casas, 5 dos 12 Cavaleiros de Ouro foram de arrasta pra cima. No começo da Guerra Santa, Hades reviveu os Cavaleiros de Ouro que morreram na Batalha das 12 Casas para matarem Athena, e eles fingiram ajudar Hades. Máscara da Morte e Afrodite, por exemplo, eles estavam fingindo que eles eram covardes, que estavam apegados à vida. Tudo isso para eles convencerem o próprio Hades para que os outros Cavaleiros de Ouro passassem. Então eles deixaram, né, serem mortos pelo Cavaleiro de Ouro Mudiad. E ainda durante a saga de Hades, um dos espectros foi até a Casa de Touro e usou a sua fragrância profunda para tirar os 5 sentidos e assim matar o inimigo. No caso foi o Aldebaran. Só que antes de morrer, maluco, o Aldebaran é um Cavaleiro de Ouro, né? Ele revidou usando o seu grande chifre e destruiu o corpo do espectro sem deixar rastro. Agora não vamos falar de uma, mas vamos falar de 4 mortes de Cavaleiros de Ouro junta. Hades tinha dado 12 horas de vida a todos os Cavaleiros de Ouro que ele tinha trazido de volta, né? E quando essa hora acabou, todos os Cavaleiros de Ouro viraram pó, uma cena mega emocionante e tal. E quem foram esses Cavaleiros de Ouro que viraram pó? Bom, Máscara da Morte e Afrodite tinham sido mortos por Mu. Quem virou pó foi Saga, Kamo, Shura e Xion, que além de ser um Cavaleiro de Ouro também, que ele era o Cavaleiro de Ouro de Hades, ele também era o mestre do santuário. No inferno, quando Kano percebeu a presença das armaduras de ouro no Muro das Lamentações, ele sentiu que já tinha cumprido a sua missão e que os Cavaleiros de Ouro que estavam lá iam resolver toda a situação. Então ele simplesmente tirou a armadura, mandou pro irmão dele, o Saga de Gêmeos, e junto com Radamantes os dois acabaram morrendo. O Kano usou uma técnica suicida lá, ele usou a explosão galáctica para se explodir junto de Radamantes. E pra finalizar, não vamos falar de 1, 2 ou 4, mas sim todos os Cavaleiros de Ouro juntos, um combo completo. Eu vou explicar essa situação pra você entender. Patrick, como assim você tá falando todos os Cavaleiros de Ouro morreram juntos, mas alguns não tinham morrido antes? Eu vou explicar. Quando os Cavaleiros de Ouro chegaram no Muro das Lamentações, eles viram que não conseguiriam destruir o muro, né? Porque eles queriam atravessar para pegar a Athena, que estava do outro lado, ela estava nos Elísios. Então a alma de todos os Cavaleiros de Ouro, eles voltaram à vida, voltaram para ajudar os Cavaleiros de Ouro que ainda estavam vivos. Foi aí que o Cavaleiro de Ouro, Aioro de Sagitário, o primeiro que morreu lá salvando a Athena quando ainda era bebê, preparou a flecha dele e todos os outros depositaram suas forças, os seus cosmos nela. O problema é que essa flecha era muito poderosa, era muito poder acumulado, e quando ela colidiu com o Muro das Lamentações, os corpos dos 12 Cavaleiros de Ouro acabaram sendo desintegrados, tipo, não sobraram nada, não sobraram nem pó, todos eles sumiram. Foi uma cena muito emocionante, todos eles morrendo com um sorriso no rosto e, melhor, confiando a Athena aos Cavaleiros de Bronze. Agora, se você quiser assistir a filmes e séries por um preço muito mais baixo do que a Netflix, Disney Plus ou HBO Max, é só clicar no primeiro link da descrição. Os primeiros 7 dias são grátis, então aproveite essa oportunidade.